Eu saúdo os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Bom dia. Amados, é um prazer estar convosco novamente. Dessa vez, para meditarmos no livro do profeta Miqueias. E nós estaremos juntos nesses 2 dias. Hoje estarei expondo os capítulos 1, 2, 3 e 4. Quando o profeta Jeremias corria o risco de ser morto por seu testemunho fiel, alguns dos anciãos, os líderes da terra, se levantaram e disseram: Miqueias, o morastita, profetizou nos dias de Ezequias, rei de Judá, e falou a todo o povo de Judá, dizendo: Eis que assim diz o Eterno Todo-Poderoso: Sião será arada por completo, como se fosse apenas um campo ruim para o plantio. Jerusalém se tornará um monte de entulho. A colina do templo se transformará num monte coberto de mato. Jeremias capítulo 26, verso 18. Este é o testemunho do livro de Jeremias a Miqueias, que foi contemporâneo do profeta Isaías, profetizando principalmente em Jerusalém durante os reinados de Jotão, Acás e Ezequias. O primeiro versículo do livro atribui sua autoria a Miqueias. Com relação à data, acredita-se que o livro foi escrito entre 740 a 710 a.C. Enquanto Jonas era galileu, Miqueias era judeu. Ele veio de Moreshet-Gat, o que distingue de outro profeta de mesmo nome, Miqueias, filho de Imlá, conhecido mais como Micaías, como nós podemos ver lá no primeiro livro de Reis, capítulo 22, verso 8. O nome Miqueias significa quem é como o Senhor. À semelhança de Amós, Miqueias era um homem do campo e provinha de família humilde. Se Isaías, seu contemporâneo, em Jerusalém, assistia ao rei e observava o cenário internacional, Miqueias condenava os governantes corruptos, os falsos profetas, os sacerdotes ímpios, os mercadores desonestos e os juízes venais que haviam em Judá. Pregava contra a injustiça, a opressão aos camponeses e aldeões, a cobiça, a avareza, a imoralidade e a idolatria. Sua mensagem é a mesma que a de Isaías, ao descrever a corrupção moral de seu tempo e as profecias messiânicas. O livro consiste em 3 grandes discursos proféticos, que começam todos da mesma maneira, com a ordem de ouvir. Ouvi todos vós, Miqueias capítulo 1, verso 2, o primeiro discurso. O segundo discurso encontramos lá no capítulo 3, verso 1, ouve, eu te peço. E o terceiro, lá no capítulo 6, verso 1, ouvi agora o que o Senhor diz. Mas vamos ao texto propriamente dito. No capítulo 1, no verso 1, essa introdução nos diz 3 coisas. Em primeiro lugar, aprendemos que este livro contém a palavra do Senhor que veio a Miqueias, um morastita. Em segundo lugar, somos informados de quando Miqueias exerceu seu ofício, que foi durante os reinados de Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. E terceiro, para quem esta palavra foi destinada? A Samaria e a Jerusalém. Dos versos 2 ao 5 do capítulo 1, aqui inicia-se o primeiro discurso profético. A mensagem inicial é sublime, é um apelo a todas as nações, a toda a terra e tudo o que nela existe,
para que ouçam o testemunho do Senhor Yahvé contra eles, o testemunho que vem do seu santo templo. O outro Miqueias, conhecido como Micaías, o filho de Imlá, pronunciou palavras muito parecidas, lá no primeiro livro de Reis, capítulo 22, verso 28. Bom, continuemos. Em seguida, ele descreve o Senhor saindo de seu lugar, o lugar onde ele habita em misericórdia, para descer e pisar nas alturas da terra. Ele está vindo para julgar, ele está vindo em fúria. As nações devem ouvir que o julgamento é pela transgressão de Jacó e pelos pecados da casa de Israel. O cumprimento próximo foi o duplo julgamento que veio sobre os dois reinos, o reino das 10 tribos, que tinha como sua capital Samaria, e o reino de Judá, que tinha Jerusalém como sua capital. Mas a descrição da vinda do Senhor em julgamento também se relaciona com aquele grande evento futuro, o grande dia do Senhor. Nos versos 6 e 7 do capítulo 1, o pecado de Israel foi Samaria, originou-se lá e consistia na adoração de ídolos. Os pecados de Judá foram os altos de Jerusalém. A destruição completa de Samaria viria com esse julgamento anunciado, e todas as suas imagens de escultura seriam quebradas em pedaços, e suas prostituições queimadas com fogo. Nos versos 8 a 13, aqui está a lamentação de Miqueias, conforme dirigido pelo Espírito de Deus, não apenas sobre o destino de Samaria, mas também sobre o de Judá. Ele chora tanto por uma como por outra e diz: vou chorar e uivar, eu irei despojado e nu, farei lamentação como de dragões, ou em outras traduções, chacais, e o luto como o de corujas, ou em outra tradução, avestruzes. Esse verso mostra como esses homens de Deus entraram de toda a sua alma nas revelações divinas que receberam, e eram resultado da fé na palavra profética. Ele sabia que as feridas do seu povo eram incuráveis. Então, ele diz que alguém vem para executar o julgamento predito. E diz: ele chegou à porta do meu povo, sim, a Jerusalém. Esse inimigo é o assírio que Miqueias viu avançando e que veio diante dos portões de Jerusalém. Isaías vai descrever também, lá no capítulo 10. O assírio foi usado para encerrar o reino de Israel. E Nabucodonosor foi o instrumento usado contra Judá e Jerusalém. Senaqueribe veio contra Jerusalém, mas foi Salmunazar, rei da Síria, quem levou Israel ao cativeiro. A profecia de Isaías entra mais profundamente nisso. Ele descreve tanto o poder assírio quanto o poder babilônico. O desastre que se avizinha não deve ser publicado em Gate, ou seja, os filisteus não devem ouvir falar dele. E é um jogo de palavras notável nessas declarações. E podemos traduzir literalmente da seguinte maneira: não chore na cidade das lamentações. Na casa do pó, Beit Afra, role no pó. Em seguida temos um contraste. Na cidade da beleza, Safir significa beleza. Esteja nu e envergonhado. E na cidade da marcha, o significado de Zaanã, não marche adiante, não conseguirá fugir. O morador de amargura, Marot significa amargura, esperava ansiosamente pelo bem, mas o mal veio do Senhor até a porta de Jerusalém.
Em seguida, segue uma chamada para Laquis escapar. Laquis era uma cidade fortificada, como mostram as escavações dos arqueólogos. Ela foi tomada por Senaqueribe. Esta cidade foi infectada pela primeira vez, e a idolatria que os habitantes aprenderam espalhou-se pela terra de Judá. Nos versos 14 a 16 do capítulo 1, o profeta menciona sua cidade natal, Moreshet Gate. Deve haver um presente de despedida, porque ela irá para o cativeiro. E Aksib não vai impedir o invasor. Aksib significa mentira ou engano. A cidade da mentira ou do engano será uma mentira para os reis de Israel, ou seja, uma falsa esperança. O herdeiro que possuirá Moreshet é o assírio, e a glória de Israel chegará até Adulão. Ou seja, os nobres de Israel, a elite do lugar, fugiria e se refugiaria na caverna de Adulão, como párias. Para quem não se lembra, a caverna de Adulão é onde Saul, com dor de barriga, foi para usá-la como banheiro. E o que aconteceu? Davi e seus homens estavam escondidos lá. E dessa situação, Davi se utilizou para cortar um pedaço do manto de Saul. Mas, continuando o texto, eles deveriam agora prantear, chorar, expresso em se fazerem calvos, rasparem suas cabeças como motivo de vergonha e desespero, pois eles foram para o cativeiro. No capítulo 2, os versos 1 a 11, nos primeiros 2 versículos, os pecados especiais de Israel são mencionados, os mesmos que em Amós: idolatria, cobiça e opressão. E como esses pecadores impiedosos maquinavam o mal deitados em suas camas, portanto o Senhor planejaria contra eles uma desgraça da qual não poderiam se livrar. A punição deveria cair sobre eles e daria fim à sua arrogância. A desgraça seria tal que se levantaria um provérbio como consequência da lamentação dolorosa: estamos completamente destruídos. Esquartejada foi a propriedade do meu povo. Ele a retirou de mim. Repartiu as nossas terras entre os invasores. Seus campos seriam divididos. Esses homens impiedosos não deram ouvidos aos verdadeiros profetas. Deram ouvidos aos falsos profetas que os lisonjeavam. É interessante notar que a sentença "não profetizes", assim eles profetizam, traduzida literalmente seria "não crepites", assim eles gaguejam. Eles não transmitiram a mensagem real, mas gaguejaram suas próprias palavras. Esses falsos profetas tentaram impedir os verdadeiros profetas de anunciarem o julgamento do Senhor. Em seguida vem um apelo apaixonado: ó tu que te chamas a casa de Jacó, está o Espírito do Senhor estreitado, ou em outra tradução, restringido? Em outras palavras, o Espírito do Senhor porventura perdeu a paciência? São essas as suas ações? E a pergunta divina: as minhas palavras não fazem bem àquele que anda retamente? O Senhor ainda apela para as suas consciências. O Espírito de Deus não muda. Quando a nação caiu na idolatria e o julgamento era iminente, ainda assim, se eles caminhassem retamente, suas palavras certamente lhes fariam bem.
Mas eles se levantaram como um inimigo contra ele, pois sua impiedade era tanta que arrancavam o manto dos que passavam seguros, expulsavam as mulheres de suas casas. De seus filhos tiraram a dignidade e tudo o que Deus lhes havia dado. Por todas essas coisas, o Senhor os expulsou, pois encheram de pecado e arruinaram assim a terra em que viviam. E o Senhor ainda conclui, dizendo que se um profeta mentiroso proclamasse a abundância do vinho e da bebida forte, esse profeta seria aceito por eles. Nos versos 12 e 13 do capítulo 2, nessa profecia de duplo cumprimento, primeiro ela faz alusão à libertação da nação judaica da Babilônia por Ciro. E segundo, e principalmente, Cristo é anunciado em sua segunda vinda como o abridor de caminhos, aquele que vai antes deles, aquele que limpa o caminho e remove todos os seus obstáculos. No verso 10 nós lemos: levantai-vos e parti, pois esse não é o seu descanso. O verdadeiro descanso para o povo de Israel vem quando o rei vir e trazer consigo as bênçãos e glórias prometidas. Então o remanescente de Israel será reunido, e o seu rei passará diante deles, e o Senhor à frente deles. Essa é uma grande profecia da restauração final de Israel. No capítulo 3, dos versos 1 a 4, a segunda mensagem profética de Miqueias contém as grandes profecias messiânicas. Mas primeiro, o profeta dá uma descrição da degradação da nação, a corrupção moral dos líderes e juízes, bem como dos falsos profetas. Tudo se resume em uma frase: quem odeia o bem e ama o mal. Os príncipes e juízes roubavam o povo, tratavam-no como gado. A acusação era de que eles arrancavam a pele do povo e a carne dos seus ossos, que se alimentavam de sua carne, despedaçavam seus ossos e os cortavam como se fosse carne para cozer em panela. Essas são expressões que denotam a cobiça e a crueldade dos príncipes de Israel. Por esses atos injustos, o Senhor não os ouviria quando clamassem, na hora de seu desespero, de sua necessidade, e esconderia deles seu rosto. Nos versos 5 a 7 do capítulo 3, os falsos profetas foram os principais responsáveis por essas abominações. Eles faziam o povo errar. Enquanto eram bem tratados, ou seja, bem alimentados, gritavam paz aos seus patronos. Contudo, pregavam guerra contra aqueles que não lhes empanturravam de comida. Mas haveria noite sobre eles, sem visões. A escuridão cairia sobre eles, que ficariam envergonhados e confundidos. A cobertura dos lábios era um sinal e emblema de luto e silêncio. Esse seria o destino de todos os falsos profetas e mestres. O verso 8 do capítulo 3 é uma explosão magnífica do verdadeiro profeta de Deus, a confissão de Miqueias. Como verdadeiro profeta, ele era cheio de poder pelo Espírito do Senhor, e assim cheio, ele declarou a Jacó sua transgressão e a Israel seu pecado. Dos versos 9 a 12, o que Miqueias havia anunciado no versículo anterior, ele faz agora. Ele diz aos chefes e governantes que eles construíram Sião com sangue e Jerusalém com iniquidade. Ele fala da influência do dinheiro.
Juízes agiam por suborno, sacerdotes ensinavam visando lucro e profetas profetizavam por dinheiro. A cegueira espiritual era tanta que, mesmo nessa condição deplorável, ainda acreditavam que o Senhor estava no meio deles e estavam seguros. Lê do engano. O veredito divino vem a seguir. Portanto, por causa de vós, Sião será arada como um campo. Jerusalém se tornará um monte de entulho, e a colina do templo um matagal inútil. Essa profecia foi cumprida quando Nabucodonosor conquistou Jerusalém em 586 a.C. No capítulo 4, dos versos 1 a 4, o último versículo previu a longa desolação e ruína de Sião. Isso é seguido imediatamente por uma grande profecia do futuro de glória reservado para Sião. Isaías também fez essa grande predição. Não que Miqueias tenha copiado Isaías ou vice-versa, mas o mesmo Espírito deu aos homens a mesma profecia. Diz respeito aos últimos dias, o que significa a vinda do reino do Messias na terra. Esses dias ainda não chegaram. Aplicar essas palavras, mesmo de maneira espiritual, à época atual ou à igreja, é um grave erro. A casa do Senhor não é a igreja, mas a casa em Jerusalém, para a qual no reino as nações virão para adorar o Senhor dos exércitos. A nação será julgada e repreendida por aquele cujo glorioso trono será estabelecido em Jerusalém. Então, e somente então, chegará o tempo da paz universal e mundial. Será naquele dia quando eles transformarão suas espadas em arados e suas lanças em foices. A predição de nosso Senhor de que ao longo desta era, até o fim, nação levantaria espada contra nação, é então encerrada, e outra ordem de coisas começa, pois então, nação não levantará espada contra nação, nem aprenderão mais a guerra. Quanta paz e prosperidade virão então. É descrito no 4º verso. Mas cada homem sentar-se-á debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira, e ninguém os amedrontará, porque a boca do Senhor o disse. Nos versos 6 a 13 do capítulo 4, o reagrupamento de todo Israel então ocorre. Não a parte orgulhosa e infiel da nação, mas a parte remanescente, débil e temente a Deus. E a esse remanescente pertencem as promessas. Então o Senhor fala: naquele dia congregarei a que cocheava, e recolherei a que tinha sido expulsa, e a que eu afligi. Em sua graça, ele fará do remanescente uma nação forte, e reinará sobre eles no reino estabelecido. A Sião retornará o primeiro domínio, isto é, o reinado, o poder e a glória que se manifestaram na monarquia sob Davi e Salomão. Com um pequeno detalhe: ela será infinitamente maior do que foi o reino de Davi ou Salomão. Mas tudo isso é precedido por sua tristeza e cativeiro. Deve-se notar que no verso 10, Miqueias vai além do cativeiro babilônico, pois não se poderia dizer que o Senhor resgatou Israel naquele cativeiro passado da mão de seus inimigos. Nem é na verdade, então, que muitas nações se reuniram contra ela. O cativeiro da Babilônia é um tipo maior da dispersão ao longo dos tempos atuais. Quando terminar
O Senhor redimirá seu povo e fará o julgamento das nações opostas, que finalmente se reunirão contra Jerusalém. Ele reúne as nações para a época da colheita, quando os feixes serão debulhados. A filha de Sião, então, deverá pisar neles e batê-los, e os grãos, que significam as riquezas dos gentios, serão consagrados ao Senhor. E assim concluímos a exposição de hoje. Meus irmãos, o povo a quem Miqueias profetizou era profundamente religioso. Assistiam aos cultos em um templo magnífico. Entre suas atividades constava a observância dos dias santos, divinamente designados, cujo propósito era lembrá-los da extensa fidelidade de Deus e do dever permanente de servi-lo. Participavam de numerosos ritos sagrados que apontavam para o Senhor Jesus. Mas os contemporâneos de Miqueias não eram nada espirituais. Ele sentiu confiança na mera participação das cerimônias e acreditavam que, com isso, sua segurança e salvação estavam garantidos. Não lhes ocorria que fosse importante a forma como se comportavam fora do templo, em seu viver cotidiano, diário. Esta situação de ser religioso e ao mesmo tempo impiedoso perturbava Miqueias. Foi contra tal atitude que ele clamou. E sua atitude fala poderosamente em nossos dias. Quando, por um lado, existem crentes que são verdadeiros fariseus, seguindo uma extensa lista de regras, crendo que a obediência a elas irá salvá-los. Por outro lado, muitos crentes frequentadores de igreja, sem compromisso com ela, com o Evangelho e muito menos com Deus. Fomos chamados para um viver santo e piedoso, que transforma nosso interior e se evidencia em nosso exterior, compromissados com Jesus, seu Evangelho e sua Igreja. Que o Eterno os abençoe e até amanhã, se Deus quiser.